Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje, o tema será como vivem os convertidos? Como vivem os cristãos? Você aderiu à fé, você começou uma caminhada, creu em Jesus Cristo. Agora, quais são os próximos passos? Como será a vida cristã? Como será a convivência? Nós vamos ter como base o texto de Atos, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 42. O texto fala sobre, depois da pregação de Pedro, muitos se convertem ali, quase 3.000 almas são agregadas à igreja. Logo depois, você vai ver, no nosso texto diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Eu quero chamar a sua atenção para 4 pontos, onde Lucas, aqui o autor da carta de Atos, ele descreve sobre como viviam ali a igreja, como viviam os convertidos. Esse é justamente o tema, o tópico do prefácio aqui. E ele cita 4 pontos. Primeiro ponto, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar quer dizer constância. Constância em quê? Na doutrina, na vivência, daquilo que os apóstolos ensinaram. E o que os apóstolos ensinaram? Ensinaram sobre Jesus Cristo, ensinaram sobre o caminho da fé, ensinaram sobre aquilo que Jesus ensinou. Por isso, os apóstolos, nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos. Eles falaram sobre justificação, eles falaram sobre perdão de pecados, sobre Jesus sendo o Salvador, o Messias. Então, eles ensinaram isso. E aqui eles ainda estavam vivos, então eles ensinavam isso. Então, a perseverança, a constância naquilo que os discípulos ensinaram, aquilo que eles aprenderam de Cristo. Aqui também traz uma aplicação a doutrina. A doutrina que nós devemos também absorver, aprender, estudar. Há pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, frequentam a cultos até, mas elas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não buscam crescer na graça e no conhecimento. Jesus diz que nós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Então a doutrina, o ensino é essencial para a vida cristã, para manter ali o cristão firme nas promessas de Jesus, para manter o cristão ali firme na luta contra o diabo, por exemplo, na luta contra o mundo e a carne. Veja, a doutrina é essencial. Muitas pessoas que se denominam evangélicas, mas sequer leem a Bíblia, ou se leem, não têm essa constância de ler todos os dias, de ler, de perseverarem ali, ouvindo pregações, aprendendo, para assim aplicarem a doutrina às suas vidas. Porque você diz, eu não leio a Bíblia, mas eu sigo a Cristo. Como que se você precisa primeiro aprender para que depois você possa aplicar? Então, sem conhecimento, o povo perece, como diz a Escritura. E a Bíblia também diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vemos aqui que a doutrina era essencial e ainda é essencial para a vida cristã, para o cristão. Outro ponto aqui que ele traz é comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A koinonia. A comunhão é algo também que a igreja primitiva ela tinha como algo importante. E assim deve viver o cristão. Não existe cristãos que não têm comunhão, que não vão à igreja. Esse cristão que se diz cristão, mas não tem comunhão com seus irmãos, ele de fato não é cristão. Por quê? Comunhão também aqui, porque a comunhão é essencial. É na comunhão onde nós exortamos uns aos outros. É na comunhão onde nós estabelecemos propósitos como igreja. Os dons são manifestados na comunhão, por exemplo. Então, Deus nos chamou para viver em comunidade mesmo. Em comunhão, a ideia também de se permitir ali, ser exortado, ser repreendido, repreender. Na comunhão também, como diz 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então é na comunhão onde nós suportamos uns aos outros. Então, há aqueles cristãos que não valorizam a comunhão. Eles não dão crédito à comunhão, que é tão importante nós estarmos unidos com os nossos irmãos. Isso é igreja. Igreja é isso, estarmos juntos em um só propósito, um ajuntamento com um só propósito.
que caminham junto. Não um numa ponta e outro na outra, mas unidos em um propósito, em comunhão uns com os outros. Tem pessoas que só têm comunhão, nem sequer têm comunhão, elas vêm à igreja. Tem aquelas pessoas que vêm à igreja, frequentam o culto, mas não têm comunhão. Porque comunhão não é só você sentar em uma cadeira, ouvir a pregação ali do pastor e depois ir para sua casa. Não, a comunhão é algo, é vivência, é vida na vida, é relatar os seus problemas para alguém, é ter alguém que possa chorar com você, é ter alguém que possa se alegrar com você, é ter alguém que possa caminhar junto com você, que possa orar com você, como Jesus, até o próprio Cristo, o Filho de Deus, no Getsemane, ele chamou seus discípulos para orar com ele ali. Há momentos de solidão e você precisa de um amigo, um ombro amigo. É melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, diz a Bíblia. E nós vemos aqui que a comunhão era algo que a igreja primitiva tinha como algo importante, e é assim que o cristão vive. Ele cita outro ponto aqui também, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão aqui aponta para a ceia do Senhor, algo que Cristo instituiu ali nos evangelhos. Paulo também reforça em 1 Coríntios 11, mostrando ali que a comunhão é quando nós estamos unidos uns com os outros, ali, juntos, ceiando, e também unidos com Cristo espiritualmente, no partir do pão, o corpo de Cristo ali, o simbolismo do corpo de Cristo, quando nós também trazemos à memória a morte de Cristo, fazendo isso, todas as vezes que nos reunimos fazendo isso, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. É um sacramento da igreja que nós devemos e estamos perseverando nessas práticas. Práticas piedosas que agregam à nossa vida, que transmitem graça ali às nossas vidas, que é o que Deus nos enviou a fazer, nos constituiu para estarmos assim em comunidade, no partir do pão. Amém? Nas orações, no partir do pão e nas orações. Oração, o cristão ele não vive sem oração. O benefício que nós temos hoje de orar, que antes não era, o homem não tinha esse benefício de entrar na presença de Deus por causa do pecado. Por isso Deus habitou em tendas para comunicar-se com o homem. Havia um sumo sacerdote que tinha que entrar lá no santo lugar, no Santo dos Santos, e oferecer sacrifício no lugar dele e do povo. Mas o povo em si não poderia ir, por causa do pecado. Nós não tínhamos mais acesso à presença de Deus desde o jardim do Éden, quando Adão pecou. Porém, quando Jesus morre na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que era intransponível foi rompido. Agora, eu e você temos acesso ao Pai. Não precisamos de mediadores que possam ali oferecer sacrifício por nós. Jesus Cristo já ofereceu de uma vez por todas o sacrifício. Então nós temos acesso diretamente a Deus através de Cristo Jesus. Nós temos acesso ao Pai. Não despreze esse benefício. Foi caro para Cristo pagar o preço por você, para você ter acesso à presença de Deus. Então não despreze orações, com toda oração e súplica por todos os santos. Ore, meu amigo. É por meio da oração que o reino de Deus avança. É por meio da oração que os perdidos são alcançados. É por meio da oração, por exemplo, a oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que você permanece firme. Por meio da oração, você ora e Deus fortalece você. Ele consola, Ele nos traz a resposta da nossa oração. Tudo que pedimos em nome de Cristo, nós receberemos para que o Pai seja glorificado, como descreve em 1 João ali, no Evangelho de João 15. Então, a oração é um benefício. Por exemplo, Elias orou e não choveu. Elias orou e fogo desceu do céu. Então, a oração é importante. Sem oração, nós somos inconstantes, nós somos fracos, nós não conseguimos sequer ter uma vida na presença de Deus, uma vida de vitórias, porque a oração é o que movimenta o cristão, é o que sustenta o cristão. Quem sustenta é Deus, de fato. Porém, Deus faz por meio da oração. Então, ore, meu amigo, ore, minha irmã, e assim Deus conduzirá as nossas vidas em triunfo, em vitória, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo assim, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Assim como Jesus fez no Getsemane. Quando nós oramos, a vontade, nós confiamos em Deus. Nós estamos lançando toda a nossa ansiedade, preocupação diante de Deus. E assim a Bíblia descreve, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guiado, nos direcionado, nos fortalecido.
Amém? Esses 4 pontos aqui falando sobre a oração. Então, oração, comunhão. Então é assim que nós devemos viver. Se você tem vivido de forma errada, alinhe-se com o padrão que a Bíblia nos dá. E assim viva a vida cristã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te apresentar, Senhor, todos aqueles que não ouviram a tua palavra, que o Senhor possa direcioná-los, conduzi-los a viver uma vida santa, reta e justa na tua presença, Senhor. Te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo, né, com mais pessoas, devocionar, para que mais pessoas possam ouvir e aprender a boa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.